que algo aconteça conosco, para que em nós venhamos a estar mais firme nele, confiarmos mais nele e entendermos que o Senhor jamais nos deixará só, mas estará conosco em meio às situações adversas que possam acontecer em nossas vidas. Quem era Neemias? Neemias era um servo de Deus. Neemias, na época em que estava inserido essa história, Neemias ele era copeiro do rei da Pérsia. E a Bíblia diz que Neemias estava vivendo um momento bom, porque ele estava servindo ao rei, mas mesmo assim ele não estava convivendo com os seus irmãos na fé, com o seu povo. Então ele estava a serviço do rei, servia ao rei através desse cargo que o rei confiou para que ele pudesse estar o servindo. A história diz que os muros de Jerusalém caíram, as portas foram queimadas e a cidade estava totalmente destruída. O povo estava vivendo o caos devido aos seus pecados, devido às escolhas que tomaram. E por causa disso, Deus permitiu que isso viesse a acontecer. Mas, porém, nesse período em que Neemias estava ao serviço do rei da Pérsia, a Bíblia diz que alguns dos seus irmãos foram até ele e contou a situação. Neemias, quando ouviu, a Bíblia diz que ele chorou bastante, se entristeceu, a ponto de passar alguns dias, ele se propôs em seu coração a jejuar, a orar e a clamar pelo seu povo, pela situação que estava acontecendo. Ele também se inseriu na situação, como se ele tivesse também pecado contra Deus, mas ele orava, ele jejuava. Passando o período do tempo, o rei percebeu que não estava nada bem com Neemias, o seu servo, e perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele percebeu no seu semblante, na sua maneira de falar, no sorriso que ele tinha. Então o rei percebeu e perguntou a ele o que era aquilo. E Neemias, ele contou toda a história, todo o fato, todo o ocorrido. Quando o rei ouviu aquilo, o rei também se quebrantou, e a Bíblia diz que Deus era com Neemias, e assim quebrantou o coração do rei, para que o rei pudesse fazer alguma coisa a favor do povo, o qual Neemias fazia parte. Então, quando Neemias ele contou para o rei, era necessário Neemias ir até Jerusalém para levantar os muros, colocar as coisas em ordem. Mas para que isso pudesse acontecer, era necessário ter a permissão do rei, os documentos dando legalidade para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus tocou no coração do rei, o rei lhe deu carta branca, lhe deu condições financeiras, então ele partiu para aquela missão. Era fácil? Não. Era um desafio? Sim. Assim também acontece conosco. Deus também, naquele momento, ele revelou para Neemias o que deveria fazer passo a passo. A mão de Deus era com Neemias, porque Deus estava provando aquilo que ele iria fazer, e Deus havia levantado Neemias para essa missão. Deus tem levantado a sua igreja para essa missão. Eu não sei qual desafio Deus propõe para você, mas tenha certeza, a mão de Deus é contigo. A presença de Deus é contigo e é comigo. Então não devemos voltar, não devemos retroceder, devemos continuar para vencer os desafios, os obstáculos que surgem em nossas vidas. E Neemias, ele quando viu a situação, contemplou com seus próprios olhos, era algo muito tremendo. A situação era alarmante, os muros eram grandes, as portas queimadas, o povo disperso. Era uma situação muito difícil, mas Neemias,
ele não desistiu do desafio. O que Deus está colocando em meu coração, em seu coração nessa manhã, é que nós não devemos desistir dos desafios. Aleluia. Nós temos que encarar os desafios. Nós temos que ir em contra os desafios. Nós temos que lutar para alcançarmos o nosso objetivo. Neemias, ele poderia até retroceder quando ele viu a situação, mas ele disse: não, a mão de Deus está comigo. Foi Deus que me trouxe esse lugar e Ele estará comigo. Então, qual foi a estratégia de Neemias? A Bíblia diz que Neemias, quando ele viu que o povo estava disperso, ele começou a juntar o povo de Deus. E o desafio foi: vocês têm que lutar pelas suas casas, pelos seus filhos, pelas suas famílias. Vocês não devem ficar de braços cruzados. Vocês não podem desistir, porque Deus é conosco. Iremos levantar esses muros, porque Deus assim quer. Deus assim me trouxe a esse lugar, para que de fato nós, juntos, pudéssemos nos somar e assim reconstruir esses muros para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz claramente que em meio ao chamamento, em meio a esse desafio, em meio a essa convocação que Neemias fez para com o povo judeu, para com o seu povo, a Bíblia diz que Sambalat, preste bem atenção, Sambalat, primeiro nome, ele ouviu que reedificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu do judeu. Primeira coisa que nós devemos entender: quando nós colocarmos a nossa mão sobre o arado, quando nós colocarmos a nossa fé em Deus e queremos fazer alguma coisa para a edificação da nossa vida e edificação do povo de Deus, sempre opositores se levantarão para tentar nos parar. Eu não sei quantas vezes o inimigo tentou parar você, porque ele vê que você é uma peça fundamental, é um instrumento nas mãos de Deus, para tal coisa, para tal realizações. Então ele vai fazer de tudo para entristecer você, para desmotivar você e para fazer com que você desista dos seus sonhos. Assim aconteceu com Neemias. A Bíblia diz que Sambalat, ele ouviu, preste bem atenção, algum informante dos tais levou esta palavra para este homem: opositores à obra de Deus. Ou seja, quando o inimigo, ele sabe que você é um instrumento nas mãos de Deus, que você pode fazer muitas coisas através do nome do Senhor, ele vai tentar frustrar você em alguma área da sua vida. Quando ele não pode na sua área material, em seus bens, nos seus sonhos, ele vai na sua vida espiritual, para tentar frustrar você em alguma coisa. E assim, Sambalat estava tentando frustrar os planos de Deus na vida de Neemias, concernente à reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a Bíblia diz que ele ouviu, porque houve informante. Assim também tem pessoas que vai levar alguma coisa contra você, que vai querer mal contra você, que vai tentar frustrar teus planos, os teus sonhos. Assim estava acontecendo com este homem, Neemias. Alguém ouviu e levou informação para Sambalat. E a Bíblia diz que Sambalat, ele é a Deus em ira. Ele ficou com raiva. O inimigo sempre vai se levantar com raiva de você, porque ele sabe que você é a potência nas mãos de Deus. Então ele vai ficar irado de Deus. Ele não vai querer que você prossiga, avance com seus objetivos, mas ele quer que você retroceda. Mas Neemias não estava nem aí, porque quem enviou ele para essa missão foi Deus. Então não se preocupe, meu irmão, não desista, prossiga, avance e continue com a sua mão na obra, porque grandes coisas o Senhor fará por ti. Este homem ardeu-se em ira, indignou-se muito e começou a zombar dos judeus. Que são estes homens? Não são nada. Ele começou a menosprezar os judeus, começou a desprezar. Esses judeus são homens fracos,
O inimigo vai dizer para você que você é um fraco. Mas lembre-se de uma coisa: você deve abrir sua boca e falar para o inimigo: eu sou vencedor, mas fraco é você, porque maior é aquele que habita em mim. Então você não é fraco. Os judeus não são fracos, Neemias não é fraco, e você também não é fraco. Nós somos fortes em nome de Jesus. Vamos continuar, porque maior é aquele que está dentro de nós. Aleluia. E começou a escarnecer os judeus, a ponto também de, a Bíblia diz que até um homem chamado Tobias, que estava junto com Sanbalat, começou a falar também coisas absurdas a respeito dos judeus. Olha, vocês vão edificar ou levantar esses muros, mas saiba de uma coisa: assim, quando você levantar, vai vir uma raposa, vai passar a raposa e vai destruir o muro. Até o vento vai destruir. Mas eles não estavam entendendo que estava levantando os muros não era apenas Neemias, não eram os judeus, mas era o próprio Deus que estava levantando. A rocha não era Neemias, a rocha não era os judeus, mas Jesus, o próprio Deus, era a rocha ali. Então, quando Deus levanta o muro, ninguém pode destruir. Quando Deus ordena, ninguém pode desfazer, porque é o Senhor que estava no comando. Aleluia. Mas a Bíblia diz claramente que quando Neemias começou a levantar os muros com os judeus, eles começaram de longe a tentar fazer alguma coisa, estratégias malignas para destruir o povo de Deus. E entre eles começaram a falar: vamos destruí-los, vamos formar nosso exército e vamos matá-los. Porque enquanto isso, Neemias estava com o seu povo levantando os muros, mas ainda havia brechas, mas era necessário tapar as brechas, os buracos que ali estavam. Ou seja, nós, como servos de Deus, nós temos que ficar ligados. O inimigo, ele é estrategista, aliás, e ele não vai deixar de qualquer jeito. Ele vai ver uma oportunidade de poder querer entrar e destruir as nossas vidas, os nossos lares, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens. Então ele percebeu que havia brechas. Então eles falaram um para o outro: vamos passar pelas brechas, vamos pular o muro e vamos matá-lo. Mas graças a Deus que alguns judeus ouviram isso, que Sanbalat, e até mesmo Sanbalat, aliás, e Tobias havia com essa estratégia de poder destruir o povo de Deus. Eles agora também fizeram uma segunda estratégia da parte de Neemias. Reuniu novamente o povo e disse o seguinte: vamos fechar as brechas, vamos colocar guardas dia e noite. Uns vão ficar com a espada na mão e outro com a outra mão irá trabalhar. Uns irão ficar com a trombeta, porque vão ficar distante do outro, mas quando ouvir o som da trombeta, vocês irão se reunir e estarem juntos. Enquanto isso, homens e mulheres, crianças, jovens, todos estavam trabalhando na obra. O interessante é que estavam com a espada nas mãos e com a outra mão trabalhavam, guardando a cidade, guardando os muros, concernente às brechas, para que de fato o inimigo não pudesse entrar. E isso não foi apenas uma vez, 10 vezes. Eles tentaram matar o povo de Deus, mas Deus sempre avisava a Neemias o que iria acontecer. Então Deus é assim para conosco. O inimigo, ele tenta nos tragar, o inimigo tenta nos destruir, mas Deus sempre nos dará o escape. Neemias, ele usou de estratégia. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Iremos lutar, iremos batalhar, incansavelmente iremos levantar esse muro. E assim fizeram. Eles estavam lutando, eles estavam guerreando, eles estavam com aquela missão, com aquele objetivo, e não desistiu. Destruir Neemias, destruir o povo judeu, destruir as crianças, derrubar novamente os muros, mas o Senhor estava à frente do exército. Neemias não desistiu. Isso quer dizer, meu querido, que se nós deixarmos alguma brecha no meio familiar, na igreja,
em alguma área de nossas vidas, a Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então feche as brechas. Não dê espaço para o inimigo entrar na sua vida. Não dê espaço para o inimigo entrar nessa igreja. Não dê espaço para o inimigo entrar na tua família. Feche as brechas. Lute pela sua família. Lute pela igreja. Lute pelos seus. Todos nós temos que pegar a espada. O interessante é que o Senhor já nos deu as armas corretas. Um estava com a espada, outro estava com lança, outro estava com capacete, outro estava com armadura, outro estava com trombeta. Cada um com a arma principal sobre si. Aí eu pergunto: qual é a sua arma? Que arma você tem, meu irmão? Quais são as armas que nós temos? A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. Você deve estar vestido com a couraça da justiça e preparado, ou seja, calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Você já tem a palavra de Deus sobre a sua vida, e com essa arma poderosa você vai vencer os dardos inflamáveis dos inimigos. Aleluia! Nós temos que lutar. Não dê brecha ao inimigo, não dê espaço para o inimigo entrar. Lute, porque maior é aquele que peleja contigo, que está ao nosso lado. Muitos pensavam que após o muro estar erguido, a raposa iria destruir. Mas para a vergonha de Tobias, para a vergonha de Sambalate, o muro foi erguido para a glória de Deus. A porta foi colocada no lugar. Tudo foi colocado segundo a vontade de Deus. Porque Neemias tinha carta branca. O rei delegou para ele. A Bíblia diz que Neemias agora, após sair para essa missão, ele era copeiro do chefe, mas agora, na construção do muro, ele era governador. Aleluia! Ele estava liderando a província. Tudo ele estava fazendo com autorização do rei da Pérsia e com autorização do Deus Todo-Poderoso, que tocou no coração do rei para permitir que Neemias levantasse os muros de Jerusalém. Então nesta manhã eu quero dizer que você tem autorização do rei da igreja para lutar pela tua família, para lutar pela tua igreja, para lutar pelo seu povo, para lutar pela sua vida espiritual, para lutar pelas coisas que Deus lhe deu. Aleluia! Não desiste, você tem autoridade do Deus da igreja sobre a sua vida. Vamos levantar os muros espirituais. Como é que está o muro da sua casa? Como é que está o muro da sua família? Como é que estão os muros dessa igreja? O inimigo tem feito de tudo para destruir tua paz, retirar tua paz, a tua alegria, destruir tua casa, os filhos que você tem, as coisas que você possui. Mas o Senhor está dizendo: eu te dou autoridade, igreja, eu te dou autoridade, povo meu. Eu sou com você. Não é raposa, não é Tobias, não é Sambalate que vai destruir, não. Eu sou com vocês e eu estou com a mão estendida. Aleluia! Nós não devemos desistir, irmãos. A afronta pode ser grande, o inimigo pode ser grande, mas maior do que a afronta, mas maior do que o inimigo é o Deus que nós seguimos, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Senhor da tua vida, é o Senhor da minha vida, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa história, é o Deus que peleja conosco, é o general de guerra, é o grande Eu Sou, é o grande El Shaddai, o Adonai, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o nosso refúgio, Jesus Cristo. Não se intimide diante do adversário. Ele pode até dizer para você, ele pode até dizer para você que você não vai conseguir levantar esse muro, mas quem dá a última palavra é o Deus Todo-Poderoso concernente à sua vida. Deus está dizendo: você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar, você vai alcançar aquilo que você almeja e deseja, porque o Deus de Neemias, Ele é o nosso Deus. Pensava ele, em 2 dias, 1 dia, 3 dias vai cair esse muro, mas para a vergonha do inimigo, o muro se ergueu e o nome do Senhor foi glorificado.
O que quer dizer através disso? É que Neemias disse para o povo, porque muitos ficaram até mesmo assombrados em minhas ameaças. E Neemias disse: não temais, o Deus temível e poderoso pelejará por nós. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: não temais, o Deus temível e poderoso pelejará por vós. É Deus que está com você, é Deus que está comigo, é Deus que está com essa igreja, é Deus que está com a nossa família, é Deus, aleluia! É o nosso Deus, é o nosso Deus. Os inimigos de Neemias todos caíram por terra. É possível Deus fará ao nosso respeito, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Oh, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, ó casa de Israel. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e peleja por vossos irmãos, vossos filhos, por vossas mulheres, vossas casas. Ele que peleja por nós. Você está guardado pelo Todo-Poderoso. Você tem um Pai, você tem um dono, você tem um Senhor. Nós temos um Deus que está conosco no nosso meio, todos os dias nos ama. Aleluia! Ele dá força ao cansado, o abatido ele levanta, e aquele que é triste, ele dá alegria. Aleluia! Eu não sei como você está nesta manhã, eu não sei como você se encontra nesta manhã, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que falou com Neemias, Ele fala com você nesta manhã, e Ele está dizendo para você e para mim: não desista, não desista dessa missão que eu entreguei em tuas mãos. Avance, continue com a espada na mão, com as armas que o Senhor te deu. Você vai vencer, você vai chegar lá, você vai alcançar e vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Estaremos orando agora, querido. Eu não sei como é que estão os muros que você está levantando, se tem brecha, eu não sei, mas essa hora de você apresentar. Repita-se comigo, por gentileza. Levante sua mão, repita-se comigo. Eu tenho as armas espirituais que o Senhor me deu, e através dela eu irei vencer, irei levantar os muros e fechar as brechas. Só você sabe agora, irmãos, a hora que você mais precisa, e você vai agora orar em nome de Jesus. Usa a arma agora, a ferramenta agora que você tem, e começa a trabalhar na obra. O Senhor está dizendo: começa a trabalhar na obra que eu te dei, diz o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, teu filho, Pai, nós entramos na tua presença, acreditamos sim que é o Senhor que está no comando. O Deus de Neemias é o nosso Deus. O Senhor nos deu armas espirituais, ferramenta importantíssima para trabalhar na obra. Iremos agora, através dessas ferramentas, através dessa arma, levantar muros, Senhor. Muros que estão quebrados, caídos, destruídos, portões quebrados, brechas. Iremos agora erguer este muro para a tua glória. Nós fechamos agora as brechas. Nós não iremos dar lugar para o adversário entrar. Fechamos no casamento, Senhor. Na área do casamento fechamos a brecha. Na área familiar fechamos a brecha. Na área espiritual fechamos a brecha. Na área financeira fechamos a brecha. Na área, meu Deus, emocional fechamos a brecha. Em nome de Jesus. Inimigo, tu não tem vez na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu fecho agora as brechas. Eu levanto agora os muros. As portas também fecho. Em nome de Jesus. Repreendo agora toda tentativa, Senhor. Repreendo agora os Tobias.
repreendo agora os Sanbalates no nome de Jesus. Por mais que ele esteja infiltrado na igreja, ele continua ainda, mas eu repreendo o nome de Jesus. Caia por terra, Sanbalate, caia por terra, Tobias, caia por terra, Gesem, em nome de Jesus. Que tem lugar, que tem espaço na minha casa, nessa igreja, na minha família, se chama general de guerra, se chama o grande ao sol, se chama o maravilhoso, se chama o caminho, se chama o pão da vida, se chama Deus forte. Ele está assim no comando da minha casa. É Ele que tem espaço, é Ele que tem vez, em nome de Jesus. Eu oro por essa casa aqui representada, por essa família, por esse lar, em nome de Jesus. Que os espíritos malignos caiam por terra, que as palavras de afronta caiam por terra, sobre a tenda do justo, sobre a vida, sobre a casa do homem e da mulher fiel. Não vale encantamento, não vale encantamento. É o Senhor que peleja por vós, é o Senhor que peleja por nossa casa, é o Senhor que peleja por nossas famílias, é o Senhor que peleja por essa igreja. Carabachore, anda na baixura, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, aleluia. Ele é a porta, Ele é a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, a pedra de grande preço, o doce cantor de Israel, a água viva que joga no nosso interior. Ele é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Reina entre nós, vive entre nós, Emanuel. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não desista não, meu irmão. Não desista não, minha irmã. A obra é grande, mas Deus é maior. A obra é grande, mas Deus é maior. Repita comigo. A obra é grande, mas Deus é maior. A luta é grande, mas Deus é maior. O desafio é grande, mas Deus é maior. Aleluia. Então repita comigo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Em nome de Jesus. Eu vou vencer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sanbalate, ele vai se levantar. Tobias, ele vai se levantar. Porque ainda existe nos nossos dias. Mas o desafio está aí. Em quem confiar, em quem acreditar. Nas palavras de afronta ou nas palavras que vêm do nosso Deus forte e poderoso. Não decreto a Tobias, não decreto a Sanbalate, decreto a palavra de Deus. E ele diz: eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia. Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é com essa igreja. Aleluia. Grande é o Senhor. Coloca o som aí, por favor. Vamos declarar, irmãos, com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, que não existe um Deus maior como o nosso Deus. Oh Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Será que eu
Eu posso ouvir isso na igreja, na igreja?